E aí, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de geografia sobre o continente africano. Sou o professor Gus e vamos lá. Aqui a gente vai agora, então, fazer aí uma apresentação de um quadro comparativo com relação ao clima e à vegetação lá do continente africano, beleza? Bom, então repara aqui na nossa legenda, nesse cantinho, ok? E aí temos aqui as nomenclaturas por regiões. Então, onde a gente tem esse verdinho listado aqui, repara o seguinte, está bem nessa ponta mais ao norte e nessa ponta mais ao sul. Olha, quando a gente vai falar de clima na África, uma coisa é muito importante. Se a linha do Equador está cortando mais ou menos a metade do continente africano, significa que o clima africano ele é espelhado. Anota isso daí, hein? Né? Esse conceito de clima espelhado já caiu em vestibular em outros anos anteriores. Espelhado por quê? Porque, basicamente, aquilo que acontece ao norte acontece ao sul, né? Claro, com alguns detalhes que envolvem aí os outros aspectos do quadro natural. Então, olha só, clima mediterrâneo, ele aparece na extremidade ao norte e a extremidade ao sul. Então, ao norte, aqui na região do Maghreb, então onde está o Marrocos, parte da Argélia, justamente na área próxima do Mar Mediterrâneo. Não é porque está próximo do Mar Mediterrâneo que o nome é clima mediterrâneo, porque, por exemplo, aqui na extremidade sul não está próximo do Mar Mediterrâneo e o clima também leva esse nome. Então, quais são as características desse clima? É um clima que ele é seco e ele é quente. No entanto, quando vem o período mais frio, né, esse clima também recebe a influência do frio, então fica também, chega a ter neve e tudo mais. Por que exatamente isso? Repara o seguinte, uma outra análise que você pode fazer. Em ambos os locais, a gente está falando de regiões que estão em áreas subtropicais, que compõem territórios que estão na zona climática temperada. Então, como parte aí da zona climática temperada, então é uma área que a princípio teria a influência das 4 estações do ano, mas como há outros elementos influenciando, acabam se formando 2 estações, mas estações extremas. Então, no período quente, a influência vem da onde? Vamos falar daqui primeiro, né, dessa região do Maghreb. A influência aqui vem do deserto do Saara, que empurram a massa de ar quente e seca. Portanto, a região vai ficar mais quente e mais seca. Porém, nem tão quente, nem tão seca quanto na área do deserto. Por quê? Porque você tem influência também das massas de ar que vêm do próprio Oceano Atlântico aqui ao lado e do Mar Mediterrâneo aqui mais ao norte. Perfeito? Então, é uma região de transição. Aqui no sul também. Então, olha só, não está na zona climática temperada do sul? Então, mesma coisa. Você tem aqui uma região que, ora, né, no verão, vai receber influência da parte central do continente africano, ora, no inverno, vai receber influência das massas de ar que vêm lá do Polo Sul. Tranquilo? Bom, o próximo clima aqui é o clima desértico. Então, além do grande deserto do Saara, né, que é o maior do mundo, né, que pelo próprio nome já se sabe é um deserto, portanto o clima é quente e seco, né, o ano todo. A gente tem também outros desertos, também aqui uma porção desértica no chifre da África, e eu gostaria de destacar essa região desértica aqui mais ao sul, que é o deserto da Namíbia. Olha só, aqui vale uma observação interessante que já caiu também em questões aí de vestibular. Por que é possível um deserto, né, deserto da Namíbia, próximo, encostado no litoral? Né? Você vai ter que lembrar daquela aula que a gente já teve sobre os fatores climáticos. Então, o que tanto interfere no clima, né, de uma determinada região? Então, primeiro aspecto, questão da latitude, proximidade ou distância da linha do Equador. Segundo fator, altitude, perfeito? E aí tem um momento lá que você tem a influência
das correntes marítimas e das massas de ar. Beleza. Então, observa aqui, ó, o que acontece com essa região do continente africano. Aqui embaixo, no Polo Sul, você tem um deslocamento de corrente marítima, né? O nome dessa corrente é a corrente de Benguela. Onde você tem um deslocamento de corrente marítima, água gelada, por consequência, em cima dela, o que acontece? Como que são as formações de massas de ar? As massas de ar em cima de correntes geladas, elas tendem a ser mais secas. Significa que, né, onde a água é gelada embaixo, não há tanta transpiração, né, e, portanto, formação de massa de ar com muita densidade de umidade, e nisso, essa região próxima ao litoral acaba não recebendo tanta chuva. Logo, você tem a formação de um deserto. Do outro lado, já antecipando aqui a listinha, a gente tem a corrente de agulhas. E a corrente de agulhas, ela se forma aqui na região do Equador, no Oceano Índico. Logo, sendo Equador, é constantemente quente, né? E corrente quente da região do Equador, ao se deslocar, leva consigo também massas de ar, né, também quentes e carregadas de umidade. Logo, aqui no canal de Moçambique, eu tenho uma constante, né, um constante deslocamento dessa corrente de agulhas e, junto com ela, um deslocamento de massas de ar carregadas de umidade, que vão propiciar o quê? Que tipo de clima aqui? Um clima, olha aqui, bolinha, bolinha, tropical, úmido, né? Justamente nessa região da passagem da corrente de agulhas. Percebeu a relação entre as coisas? Beleza, vamos seguir a lista. Então, depois do deserto, vem o semiárido. Repara o seguinte, deserto é clima árido, completamente seco, completamente quente, né? Observação, há desertos frios também em outras regiões do mundo. Exemplo, Patagônia, na América do Sul. Beleza? Mas aqui deserto quente, né? A ausência de umidade. E aí, se a gente fala de semiárido, significa que é uma região que não é tão árida quanto o deserto. Ou seja, já é uma região que há influência do deserto em alguns momentos do ano, mas em outros momentos você tem influência no deslocamento de massa de ar com um pouco de umidade, que chega até essas regiões. Portanto, é como pensar o Nordeste brasileiro. Não é o tempo todo seco, né? Nordeste, falando da região de Caatinga. Não é o tempo todo seco. Você tem momentos quentes e secos, momentos quentes e úmidos, ok? Então, existem os períodos de estiagem e os períodos de chuva nessa região semiárida, ok? Então, você tem aqui na faixa de transição do deserto para o Maghreb, né, uma área também semiárida. Também aqui, nessa área subsaariana, ou seja, abaixo ou ao sul do Saara, também contornando o chifre da África, e no entorno, né, nas bordas do deserto da Namíbia. Tranquilo? Bom, clima equatorial, essa região bem próximo do Equador justamente, mas uma pergunta que se coloca aqui, por que a área de clima equatorial só está desse lado se o Equador está cortando todo o continente? Aí envolve um outro fator lá climático, que é o fator relevo. Você lembra lá da aula passada, que a gente estudou já a parte de relevo africano, e a gente viu que nessa região aqui eu tenho um relevo mais alto, chegando a até mesmo altitudes acima de 5.000 metros, né, com o Monte Kilimanjaro. E nessa parte central eu tenho planaltos, acima de 1.500 metros de altitude. Então, qual que é a parte propriamente dita equatorial? É uma área baixa, né, de planície, que é onde está a bacia do Rio Congo, que a gente já também observou na aula anterior. Tranquilo? Tropical continental, ok, vamos lá. Então, observa aqui onde estão essas bolinhas verdes, ou seja, a parte central do continente africano. É claro que o meu desenho está em esquema, então não tem precisão, mas você pode consultar aí depois. Esse é o clima mais predominante, ou seja, que ocupa em porcentagem a maior parte do continente africano e que é meio característico, cartão postal do continente africano. Tanto é
que você, observando aqui na tabela de vegetação, você vai ver que nas áreas de clima tropical continental, você tem, né, a vegetação característica aí do continente africano, que são as savanas. Savana, lembrando, é a mesma coisa daquilo que você estuda em vegetação brasileira como cerrado. Tranquilo? Então, presença maior de gramíneas e árvores dispersas ali com grande capacidade de guardar água no período de estiagem. Então, já vamos fazendo essa relação aqui, ó. Então, região mediterrânea, de clima mediterrâneo, vegetação também mediterrânea, adaptada a um período de estiagem, né, de calor no período quente e pouca umidade, e também adaptada a aguentar o extremo frio, né, neve inclusive em alguns pontos, quando vem o período do inverno. Região de clima desértico, vegetação, são as xerófitas, então aquelas vegetações adaptadas a circunstâncias de pouca água. Você vai lembrar do cacto, ok? Mas não somente o cacto, você vai lembrar também de algumas palmeiras, de alguns outros tipos de vegetações consideradas xerófitas. O que define? Vegetação que tem grande capacidade de guardar água para poder resistir a um clima desértico. Região de semiárido, né, clima semiárido, vegetação são as estepes, ou seja, uma vegetação também de transição, né, entre a área desértica e a área com um pouco mais de umidade, e aí, portanto, é uma vegetação que ela é adaptada para sobreviver pelo menos metade do ano, fazendo reserva de água, né, para poder depois esperar o período das chuvas. Legal? Você vai lembrar no clima do Brasil e vegetação brasileira, você vai lembrar da caatinga, né? Equatorial. Então, onde você tem clima equatorial, você tem floresta equatorial. Então, olha só, né? Mesma configuração, né? Similar ali à floresta amazônica no Brasil. Então, você compara os mapas, você vai ver que a linha do Equador está também passando pelo continente sul-americano, né? Bem na região onde tem a formação da floresta amazônica. E a mesma coisa você pode espelhar, vamos dizer assim, né, em relação à África, em relação à América do Sul. Bom, se o Equador está passando por todo a América do Sul, por que de um lado, para o lado do Atlântico, você tem a floresta amazônica e por que do outro, para o lado do Pacífico, não tem, né, clima equatorial nem floresta? Por conta da altitude novamente, questão lá da presença dos Andes. Tranquilo? Então, já fizemos a relação aqui, área de clima tropical continental, vegetação são as savanas, e, por último, onde você tem clima tropical úmido, então nessa região aqui, né, do canal de Moçambique, a presença da floresta tropical. Floresta tropical, você vai fazer relação, né, com vegetação brasileira com a Mata Atlântica, né, tem a mesma configuração, floresta de área tropical, com muita presença de umidade vindo ali das massas de ar quentes tropicais. Tudo bem? Tranquilo? Aproveita aí o quadro, faz os comparativos e é isso aí, minha gente. Um grande abraço.